E o governo Lula tá louco pra aumentar imposto pra você. E eu não tô falando isso da minha boca pra fora, tá? É do próprio Ministério da Fazenda. Bem, caiu a MP 1303 que tirou 20 bilhões aí, né, pro governo poder gastar como ele bem quisesse. E qual foi a nova proposta? Ou pelo menos qual foi a nova decisão do Ministério da Haddad propor ao Lula novos meios aí de rever esse caixa, vamos dizer assim. E logicamente não vai ser corte de gastos, a gente sabe que vai ser sugar novamente de quem produz, e esse daí é o nosso tema de hoje, tá? O governo Lula realmente vai sugar a sua alma. Mas bem, seja bem-vindo aqui ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius, que a gente fala sobre política, economia, um monte de coisa aqui no canal, bem interessante. Se você gostar do conteúdo, olha, só faz a sua inscrição ou deixa o seu like só lá no final. Esse é o acordo que a gente tem aqui. Mas a gente tem que contextualizar as coisas, né? Primeiro, veio aí o aumento de imposto do IOF, o Congresso derrubou, e depois o ministro Alexandre de Moraes reviveu isso daí. Só que sem alguns pontos. Isso daí ia reduzir o orçamento do governo. Daí que vem a criação da MP 1303, justamente para rever essa perda de arrecadação. Mas o que vem aí dentro dessa MP aí que eles estavam querendo passar? Bem, vamos pegar aqui um pouquinho. Bem, aumento de imposto aí em criptomoedas, JCP. Então, se você é acionista, você já sabe, né? Ia ser menos dinheiro pro seu bolso. Eu que sou acionista também ia receber menos. E eu não sou bilionário, pelo amor de Deus, tá? O governo também queria aumentar a tributação das bets, só que não aumentaram. Olha só que coisa bem interessante, né? Eles iam aumentar ali, acho que de 12% para 18%, e daí eles voltaram atrás. Que coisa interessante, né? Mas continuando, e glória a Deus que essa MP caiu, porque também ela ia retirar ali a isenção de LCI e LCA. E por que eu digo isso? Porque o pessoal do agronegócio e as construtoras, eles já ficam muito à mercê do Estado. E essa daí é uma forma deles conseguirem empréstimos com juros reduzidos, porque aí as pessoas físicas podem dar o seu dinheiro ali a um rendimento interessante e isento de imposto de renda, por isso que é cobrado a menos ali o prêmio que eles gostariam de receber. E aí a MP cai, e pegando aqui uma materinha do Jota, depois da derrota do Congresso, o ministro Fernando Haddad já soltou novos avisos, como eu disse para vocês, que vai apresentar novas alternativas para o presidente Lula. E o que são essas alternativas? Bem, segundo o ministro, as medidas compensatórias podem incluir redução de benefícios fiscais, corte de gastos, fiquei até surpreso com isso aqui quando eu li da primeira vez, mas vamos conseguir seguir aqui a linha. Ou novas medidas tributárias pontuais, vulgo o que? Aumento de imposto. Então, gente, é um absurdo que eles gostam de fazer aqui no Brasil. O ministro Tachad tem o seu nome desse jeito, porque, né, qual que seria o motivo, né? Não é por ter aumentado, acho que quase 30 impostos aqui no Brasil desde que ele voltou, né? Então, é uma coisa maluca, né? Mas ele negou que isso daí ainda se trataria de aumento generalizado de tributos. Eu duvido muito, né? Aí o ministro ainda disse que ele, o Lula, ele não vai abrir mão do fiscal, das contas públicas, mas não vai abrir mão também do social. Então eles querem abraçar todo mundo, né? A gente vai parar de gastar. Mas a gente tem que continuar aí com o Bolsa Família, tem que continuar aí com as implementações de novos auxílios até para a classe média, né? Mas isso daí vai gerar mais custo do governo. Se a gente está sem dinheiro, então a gente tem que aumentar tributos de quem? Vamos colocar aí do mais rico ou até do mais pobre. Se a gente aumenta do tributo do mais rico, o mais rico vai repassar isso daí para o mais pobre, e daí o mais pobre vai ter que utilizar ainda mais aquele auxílio que o governo está distribuindo. Então é um ciclo vicioso que o governo gosta de criar, e o pessoal aqui do PT, eles amam fazer esse tipo de coisa, né? O famoso ali, nós contra eles, que eles amam criar, e é o que está acontecendo agora também ali. Se você ver todas as reportagens, o pessoal falando que o Congresso é o inimigo do povo. Então, cara, é a radicalização de sempre. E eles vão continuar nisso porque ano que vem tem eleição e nada melhor do que criar um inimigo em comum aí para a população que é mais abastada e que não vai saber somar o 2 mais 2, porque a população também realmente não é alfabetizada em ser pleno gozo. E é por isso que eu bato o pé para afirmar que a prioridade do governo
é arrecadar e não de reformar as coisas. Porque o gasto público está crescendo gigantescamente desde que eles voltaram a assumir. Mesmo se fosse aqui o governo Bolsonaro dando continuidade e eles fizessem essa mesma cagada, eu ia estar dando porrada da mesma forma, porque eu não sou bolsonarista, né? Porque é só você falar mal do Lula que você já vira bolsonarista da mesma hora, né? É um saco aqui no Brasil esse tipo de coisa, né? Mas ainda assim, a gente vai ter um shutdown em 2007. Eu fiz um vídeo sobre isso, se você quiser aí pegar depois desse vídeo pra ver. Gente, como que a gente vai sobreviver nesse país com toda essa insegurança que eles estão dando? Por que vai acontecer o shutdown? A gente já tem 95% do que o Estado arrecada já está atrelado, né? 95% do que o Estado arrecada já tem destinação. Só tem 5% para o governo, para o presidente da República poder investir. Até chegar 2007 ou 2028, vai passar dos 100%. Não vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro. Como que vai acontecer? Eles estão criando uma bomba fiscal tão gigantesca que a gente está ferrado. Por isso que o juros está em 15%. O juros era para estar caindo, só que ele saiu de lá da decaída do Bolsonaro. Agora tá um juros um patamar maior que o da Dilma, cara. É um absurdo aqui no Brasil que acontece e por isso que a gente vê os empresários falindo mês após mês. Aqui na minha cidade já foi um monte. E não é porque a Selic está em 15% que os juros ali que o empresário vai receber vai ser de 15%. Não, vai ser de 20%. Às vezes 25%. Pessoa física nem se fala, né? Você tem aí os juros de cartão rotativo mais de 100%. Se você for tomar um empréstimo anual aí, rapaz, uns 50% no ano, uns 100% aí, dependendo de como for o seu scorecard. E em vez de o governo cortar gastos ou fazer alguma reforma, ele prefere apertar ainda mais o setor produtivo, chamando isso de justiça social e fazendo o nosso contra ele de sempre, cara. É uma coisa absurda que a gente vê aqui. Eu vou continuar falando isso porque isso é espontâneo, tá bom? Eu não tô fingindo aqui pra vocês quando eu falo isso aí, mostrando a minha indignação. Porque se eles quisessem fazer uma reforma, realmente, por que não faz uma reforma administrativa? Uma reforma ali do judiciário? Por que eles não cortam os subsalários ali do pessoal que é lá do judiciário, que consegue ali ganhar acima do que o ministro do Supremo Tribunal ganha? Tem um cara lá que ganha mais de 1 milhão por mês só de júri. E olha que tá reclamando quando alguém fala para cortar ali as férias de 60 dias dele para transformar uma férias normal de 30 dias. Ah, mano, o pessoal vai parar de trabalhar no judiciário, o juiz vai parar de trabalhar, vai ter greve, vai sair do seu cargo porque vai ficar impossível de ele trabalhar só por causa que tirou 30 dias de férias dele. É um absurdo que acontece aqui dentro do Brasil, né? É pra rir. Mas a gente sabe o porquê que acontece esse tipo de coisa. Por que os políticos não vão atrás desse tipo de reforma? Porque estão com o rabo preso. Porque é fácil, né? Só abrir uma investigaçãozinha ali, puxar um fiozinho da meada, você já pega ali os 513 deputados que a gente tem ali. Não vou dizer todos, mas grande parte deve ter o rabo preso aí com corrupção, seja com o PCC, Comando Vermelho. Rapaz, é o que mais tem, né? E afinal também, né, aumentar imposto é muito mais fácil, principalmente ali das pessoas que não têm lobby lá dentro do governo. Mas ainda vamos pegar aqui mais algumas medidas que eu tinha anotado aqui. O que daria para o governo fazer? Reduzir o ministério? Não vai, porque vai desgastar os aliados. 2026, como eu disse, é ano de eleição. Poxa, se você conseguir aprovar aí coisas para ser populista, você só consegue aprovar com a maioria lá dentro do plenário. Se você fazer esse tipo de coisa, vai desagradar os caras, né? O pessoal do Centrão adora um carguinho público. Bem, a gente tem rever benefícios fiscais, não vai, porque também vai desagradar um monte de setor que é influente lá dentro. Tem aí também o Lula, que ele é cercado por um monte de bilionário ali, você vê o pessoal que levou ele de jatinho antes das eleições, então ó, tem um monte de história. Mas como eu disse, é mais simples aumentar imposto da classe média, porque eles não têm lobby lá dentro do governo, não tem força. Só que essa estratégia ela tem um preço altíssimo no longo prazo, que é menor crescimento econômico, menor taxa de empregabilidade, a gente também tem menos investimentos sendo realizados aqui dentro do Brasil. Bem, a gente tem, vou pegar aí desde lá de 2022. Você sente uma mudança drástica realmente aí na nossa economia?
Eu acho que não, né? A gente pode estar aí crescendo um pouquinho aí todos os anos, só que a inflação foi muito maior do que esse crescimento. A gente também tem uma leve decrescência aí na taxa de desempregos, só que a gente também tem uma taxa de 15% da Selic, que eu já disse para vocês que é uma coisa horrível para qualquer empreendedor. Então, se a gente for realmente pegar aí todos os dados que a gente fosse pegar ali de 2022 até agora, a gente não tem nenhuma mudança tão significativa. E como disse, se ainda ocorrer um shutdown lá para 2027, a gente vai ver o real se transformando em pó contra todas as outras moedas do mundo. Só lembrando que eu já disse, né? Eu acho que a única coisa que a gente realmente pode falar que mudou mesmo foi um aumento de quase uns 30 tributos aí que o taxado criou nesse meio tempo, que, cara, ninguém tá aguentando mais, né? E ainda assim, o recado é claro, né? Quando falta dinheiro pro governo, quem paga é o contribuinte, é a gente, nunca é o próprio governo. É incrível, é chiliqueda esse tipo de coisa, né? Eu quero a sua opinião também. Comenta aqui nos comentários qual que você acha que é a prioridade do governo Lula atualmente. Bem, é isso que eu tenho para vocês também agora. Se você curtiu aqui o vídeo, se inscreve no canal, taxa o like que ajuda a gente a chegar em mais pessoas aí dentro do YouTube, tá bom? É isso que eu tenho para vocês e hasta la vista.